Olá, pessoal! Agora são 18 horas e 16 minutos do dia 15 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria fazer um comentário aqui sobre algumas observações que foram feitas após a demissão do ministro Nelson Taik. O ministro Nelson Taik se demitiu, ministro da Saúde, né? Na verdade, ele sempre fez esse jeito sumido, né? Foi embora, ninguém vai lembrar da ausência dele. Mas o que a gente notou aqui, né, é que tem agora a discussão do momento virou cloroquina. E aí algumas pessoas estão falando, nossa, e agora a cloroquina? O que vai ser? Será que resolve? E de repente algumas pessoas começam a ficar falando sobre eficiência ou não da cloroquina. Aí outros começam a falar que o Bolsonaro é um tolo, porque ele não tem embasamento em estudos científicos. E, olha, esse tipo de discussão, quando vem das pessoas que se opõem ao autoritarismo do Bolsonaro, isso é paternalismo, entendeu? Isso é ignorar os conflitos de interesses. É começar a tratar a pessoa que utiliza métodos como pseudociência e anti-intelectualismo para pisar em cima de você, né? Tratar esta pessoa como se fosse alguém com problemas de entendimento e não uma pessoa que tem interesses diferentes dos seus. Então, se a opção é ficar com o discurso paternalista, né, então você não vai conseguir sequer prever os próximos passos do seu opositor. E ele vai continuar com mais facilidade para poder avançar. Gente, esse negócio de cloroquina, vamos falar sério o que é isso aí. A gente tem que avaliar a política de uma maneira mais madura, entendeu? Eu vi até uma pessoa que comentou assim, o Bolsonaro devia estudar mais ciência, ou ele é um idiota em termos de ciência. Eu fico pensando assim, né? Qual é o objetivo desse tipo de observação? Você gostaria, então, que o Bolsonaro ele estudasse mais ciência, entendesse mais sobre medicina, para que ele pudesse fazer o quê? O que você espera desse entendimento melhor dele? Gente, isso não vai mudar a personalidade dele e nem a base que está abaixo dele, que é uma base de tons. O setor, né? O setor olavista que está ganhando poder e o setor guedista, né? Esses setores não vão mudar a personalidade. Então, se ele entender mais de ciência, se ele ler, vamos supor que ele fala assim, eu vou ficar o final de semana todo estudando, eu vou ficar bom nisso aqui, tá? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, se ele entender mais de ciência, os truques dele serão mais sofisticados. Se com pouco entendimento de ciência ele já está enrolando muita gente, fingindo um interesse sobre cloroquina, que obviamente não existe, os paternalistas querem que ele entenda mais de ciência para quê? Para que os truques sejam ainda mais sofisticados? Não precisa, não. Com o baixo entendimento que ele tem de ciência, ele já está conseguindo enrolar muita gente. E conseguiu, inclusive, transformar essa questão da cloroquina em assunto. Isso ele não precisou estudar muita ciência para isso. Ele precisou o quê? Usar dissonância, muita mensagem contraditória, muita desinformação. Acabou. Então, gente, para que é que tem essa discussão da cloroquina? Para que é feita essa discussão? É preciso dar uma olhada na história de líderes populistas. Esses líderes populistas eles abraçam pseudociência, abraçam o anti-intelectualismo para ter um motivo de perseguir, de sair enchendo o saco das pessoas que são adeptas de método científico, que estão nas academias, e isso dá, então, uma brecha maior para que elas possam fazer uma intervenção, uma repressão. É só para isso. Não é que é falta de entendimento de ciência, é um posicionamento político, estratégico. Ele quer falar a uma parte do seletorado, né, ou seja, blocos de base, que sejam mais dispostos a risco. Ele entendeu que a estratégia intelectual funciona como sempre funcionou para sistemas da extrema-direita. Mussolini. O Mussolini era mais ou menos essa parte do anti-intelectualismo. Agora, Hitler era pseudociência do começo ao fim. Mentiam, fingiam que tinha interesse em radiestesia. Cara, assim, você tem também outros países, por exemplo, que nem o Macias Nguema, que era um ateu, só que ele fingiu crenças em várias pseudociências
para poder ter pretexto para substituir médicos por feiticeiros. Ele estava fazendo o quê? Uma alteração estratégica na base dele. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro ele tem a mesma coragem que um Messias Nguema. Ele está numa democracia. Messias Nguema estava numa ditadura. Mas a pseudociência ela atende a objetivos estratégicos. Ele está criando um fato que, né, que não faz nenhum sentido para poder. Hoje, a cloroquina serve para encher o saco de quem não está receitando-a. Depois, lá na frente, vai receitar, é como se fosse um tiro no escuro, não tem nada de científico que comprove o uso disso aí, a utilidade disso, o que vai fazer depois? Bom, se não tiver resultado, se isso não mostrar efetividade no combate, não reduzir o número de mortos, dá para poder dizer o seguinte: a pessoa está super notificando agora. E pronto. E vai sempre criando distração. Entendeu? É só criando distração. A estratégia de ficar assim, o pessoal não está usando a cloroquina. Isso aí serviu, né, com o Mandetta, serviu agora com o Nelson Taik, mas se você lembrar das últimas 3 semanas, ninguém nem falava mais nessa cloroquina. Alguém deve ter dado ideia, cara, traz esse tema aí provavelmente foi assim, traz esse tema aqui para discussão e começa a encher o saco e se coloca na posição de um defensor da cloroquina. Gente, quando o Mandetta foi demitido e trouxeram o Nelson Taik, vamos pensar, gente, na lógica. Será que o Bolsonaro não tinha passado uma meta pro Taik? Implementa esse negócio aí da cloroquina aí. Por que agora tá todo mundo uma surpresa? Qual era o combinado? Tá todo mundo vago. Então isso aqui tá com um cheiro daquilo de sempre que a gente vê nos populistas autoritários, especialmente da extrema-direita. É distrair as pessoas e, se tiver pseudociência na parada, melhor ainda. Então, se a pseudociência ela é aplicada, o pessoal ele vai receber já uma solução mágica. Os resultados, se não aparecerem, geralmente não aparece, né? Aí você acusa a mídia e sai perseguindo a classe médica e sempre vai arrumando pretexto. Ninguém tá fazendo plano de fato lá no governo federal. Não é mais esse o objetivo, né? Tá muita disposição, já tem muita disposição ao autoritarismo, né? Já não é um autoritarismo, inclusive, de tons assim, já é um grupo só de obstrução, né? É absurdo que numa democracia esteja fazendo isso. Então, vai colocar alguém, não sei qual a estratégia, pode ser que ele até coloque um ministro que não seja tão adepto da cloroquina, pode ser uma estratégia para ter o que falar. Se ele talvez notar que isso não vai colar, né, ter alguém que fale algo, um ministro que fale algo diferente dele, então aí talvez ele coloque alguém que seja o adepto da cloroquina. Só que aí vai ter que arrumar uma outra narrativa, porque isso não tem nenhuma evidência de que vá funcionar, né? E aí o que vai acontecer? Vai ter que arrumar outro bode expiatório. Então, se a cloroquina serviu como uma pseudociência, essa ideologia da cloroquina, para poder atazanar as pessoas que estavam fazendo algo diferente dele, porque isso ajudava ele a omitir o fato de que não apresentou um plano. Né? Então ele ficou na posição que ele pode ficar botando o dedo. Cadê? Ó, você não receitou minha cloroquina, você é um vilão. E é fácil, né? Tudo uma narrativa. Agora, se ele colocar um ministro que defenda a cloroquina, ele vai ter que arrumar um jeito de buscar um bode expiatório em outro lugar. Inclusive, pode ser daqueles que ele pode até acusar. Já fica aqui claro, para ninguém ter surpresa, né? Esse pessoal que, ó, a gente já fez tudo certinho, colocou o remédio certo, a solução, mas estão super notificando agora. E fica aí criando caso o tempo todo. Então, gente, não tem esse negócio assim, ninguém tá aqui, mas isso aqui é um presidente que não estuda ciência, é um presidente que não entendeu. Não, isso aí, se vocês ficar aconselhando, não vai funcionar. Vai só ajudar. Aí ele vai perceber que o pessoal não está prestando atenção e vai avançar mais. E vai avançar mais. Até a situação onde talvez ele possa tentar uma ruptura, obter uma situação de caos total na saúde, até, se for possível, conversão do Brasil num estado fracassado, como um estado pós-guerra, assim, né? Sem serviços básicos, e aí seja o que Deus quiser.
né? E aí a tropa de obstrução entra para tentar alguma coisa, consiga ou não, né? Então, gente, parou com essa conversa, né? Ah, cloroquina para cá, funciona, não funciona, não sei o que mesmo. Tem estudo científico, vai lá e mostra. Caso contrário, prepare-se para mais o que? Mais uma série de truques, tá? De transferência de responsabilidade, de distração, que é o que a gente tem visto até agora por parte do governo federal. Enquanto as pessoas deveriam estar prestando atenção nisto, ficam aí na gara dando conselho. Ah, ele devia estudar ciência, ele devia. Estudando pouco ciência já está fazendo esse caos todo. Você imagina o cara. Se o cara vira um especialista em método científico, aí ele vai enrolar melhor vocês. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar de paternalismo? Entender? Esse negócio do truque da cloroquina é o mesmo truque que o Trump usou nos Estados Unidos. Olha o resultado. Transferir responsabilidade às vezes não funciona tanto, entendeu? Aí vai ter que arrumar outro bode expiatório. É a China, e na mídia que não presta, é sempre assim. Populista, bicho. Não muda. Pelo amor de Deus, né? Vamos estudar populismo, né, gente? Para não ficar surpreso. E esse populismo de tons fascistas aí, ele é, inclusive, ele teve a origem do sectarismo moderno. Esses caras sabem enrolar, vender pastel de vento, né? Não fazer porra nenhuma e ficar fingindo que estão fazendo. Não ter salvação e fingir que tem, mas aí fica criando todo um teatro. É só isso. Não tem nada de. Gente, discussão sobre cloroquina, isso aí a própria discussão sobre isso, né? A discussão é embuste que você vê os truques que os caras estão usando. E não caiam. O problema não é isso aí. O problema é a distração que isso faz. O pessoal não presta atenção no que é mais importante. E aí fica caindo em bait, em bait, em bait, numa falsa discussão. Eu duvido que o Bolsonaro sequer acredite em cloroquina. Ele pode acreditar, muito provavelmente, no efeito de distração que falar dessa cloroquina serve. Só isso. Mais maturidade, eu acho. É importante levar essa discussão para um tom mais maduro. Beleza, gente? Valeu, um abraço.